Nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu faço para vencer o perfeccionismo. Alguns pontos são óbvios, outros eu demorei alguns anos até para aprender. Quando eu penso em perfeccionismo, algumas palavras vêm na minha cabeça, como ansiedade, insucesso, expectativa, desespero, desejo e principalmente idealização. Deixe nos comentários quais palavras vêm na cabeça de vocês quando vocês ouvem a palavra perfeccionismo. Bom, me chamo Roberto Trócoli, nesse canal nós falamos de saúde mental, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você tiver interesse, por favor, se inscreva. É difícil dizer se eu venci o perfeccionismo. Originalmente eu montei esse script mais de 1 ano e meio atrás, porém eu optei por esperar amadurecer para garantir que eu estaria trazendo os conceitos e experiências corretas. O primeiro conceito que eu quero atacar é o da idealização. Esse é um conceito que está presente em várias partes da minha vida, como por exemplo relacionamento, meu trabalho e até simplesmente no lazer, como jogar videogame. Minha primeira conquista, por mais óbvio que isso seja, mas na cabeça de um perfeccionista isso não passa tão fácil, é de que as coisas não saem como a gente espera que vão sair. São raríssimas as oportunidades que isso acontece, na verdade. O mundo é vasto de possibilidades e uma pequena mudança pode desencadear várias outras mudanças em sequência. Na cabeça de um perfeccionista, é comum interpretar a não perfeição como uma falha. E para aqueles que são super críticos de si mesmos, isso se torna ainda mais desafiador. E é bom reforçar, nós não somos máquinas, nós somos humanos. Quando pensamos em atividades que gostamos, nós sempre buscamos fazer mais e melhor, buscando a perfeição. A realidade é que o que consideramos perfeição nunca será atingida. Isso pode ser completar 100% do game, de repente, pode ser uma nota máxima no vestibular, enfim. São métricas até exorbitantemente altas que a gente nunca vai atingir. A gente mira, mas a gente nunca vai atingir. Seja o que for, a busca pela perfeição pode nos derrubar e fazer com que a gente não veja todos os desenvolvimentos e tudo de bom que a gente atingiu nesse tempo. Não aceitar nada além da perfeição é ignorar todo o processo, todo o progresso feito, caso a gente não atinja o objetivo. Um exemplo que eu tenho são esses vídeos, e eu demoro às vezes meses para desenvolver. Eu consigo um hábito de trabalhar nos vídeos de 3 a 4 vezes por semana, e no momento que eu fiquei doente, fiquei umas 2, 3 semanas fora, quando eu fui voltar, eu não queria voltar, de fato. Toda vez que eu buscava voltar, eu sabia que não seria como era antes. Os projetos estavam atrasados, eu não tinha a mesma vontade de trabalhar em alguns scripts. Resumindo, eu simplesmente quis evitar essa quebra de expectativa de ter que trabalhar em algo que já não é mais exatamente o que eu procurava. E eu ficava no meu mundo da lua, ficava com o projeto na minha cabeça apenas. E foram 3 meses assim. Felizmente, 1 ano e meio depois, eu posso dizer que eu já superei essa linha de raciocínio. Eu sempre buscava uma desculpa, mas a verdade é que eu estava esperando as estrelas se alinharem para que o cenário fosse ideal para que eu pudesse iniciar ou voltar o projeto. Se eu esperar tudo dar certo para começar, eu não vou começar. Essa é a verdade. E eu não preciso das condições ideais para começar ou para realizar a minha atividade. Existem dezenas de argumentos que eu poderia usar para quebrar o cenário ideal. E por consequência, o projeto não seria perfeito. Mas se eu for esperar uma noite bem dormida, num fim de semana, em que o aeroporto esteja calmo, eu não tenha que cozinhar e infinitas outras variáveis, sabe quando eu vou iniciar? Jamais, não vou. Por exemplo, essa noite, né, tá fora do script. Eu não dormi bem, dormi muito mal. Eu, olhando agora, percebo que eu esqueci a vassoura atrás de mim. Eu já estou gravando há 20 minutos. Então, é assim, as coisas só seguem. Eu aceitei que a minha entrega não será perfeita. Eu também aceitei que o progresso e o processo para chegar no produto final também não será perfeito. Agora falando das atitudes para vencer o perfeccionismo, primeira atitude que eu implementei foi a regra dos 90%. Se a minha entrega ou meu projeto já está nos 90% de perfeição de entrega, eu finalizo aquela demanda, ou atividade, projeto, no mesmo dia. Não existe ninguém mais crítico dessas situações do que nós mesmos.
Por exemplo, os meus vídeos, eu sou a pessoa mais crítica deles, o maior interessado de fazer eles terem sucesso, deles passarem o conceito correto e tudo mais. E eu sei que se chegar nos 90%, isso já vai ter passado muito mais das expectativas dos outros que às vezes só querem um conteúdo um pouco mais simples, enfim, não importa. O que importa é que chegando nos 90% já é muito maior do que as expectativas necessárias. Outra atitude, e aí focando mais no progresso, é de que eu tenho o meu modo dane-se e eu simplesmente começo, independente se eu tenho o cenário correto ou não. Por exemplo, aqui está uma bagunça. Mas eu sei que eu nunca vou conseguir organizar isso a ponto de eu ficar satisfeito e ter um background, um cenário ideal. Logo, eu preciso me desenvolver da forma que eu posso, que é seguir os vídeos mesmo não tendo um fundo ideal hoje. E mesmo se eu estiver fazendo errado, como por exemplo, eu tenho uma iluminação que está aqui e faz sombra na minha frente, eu tenho uma sombra que faz na minha mão aqui, mesmo sabendo que existem vários pontos de imperfeição aqui, é como eu tenho que lidar hoje, e são pontos em que eu, trabalhando aqui, eu posso melhorar para futuros vídeos, por exemplo. Saindo do zero, ou seja, iniciando, você ganha experiência. E num próximo projeto, numa próxima ideia, numa próxima execução, você vai poder fazer melhor. É um progresso, é um processo de melhoria contínua que acontece naturalmente. Com o tempo a gente aprende, a gente gera experiência e a gente melhora nossas atividades, nossos processos. É importante dizer que a gente precisa se prender no processo e não na entrega final. Outro ponto que me ajuda é colocar a data final nas minhas entregas. Então, eu coloco um limite até onde a minha perfeição vai. Existem exceções, mas é importante não pensar nas exceções nesse momento. Então, se eu tenho esse meu projeto em que eu quero entregar um vídeo a cada 3 semanas, e eu percebo que eu tenho uma semana apenas para editar o vídeo, eu vou fazer o máximo que eu puder nessa uma semana. Passou dessa uma semana, tá entregue, eu saberei que terão alguns erros, mas eu estou tranquilo porque esses erros eu vou corrigir para o vídeo seguinte. Eu vou repetir esse ponto porque ele é bem importante. Não foque no resultado, foque na jornada. Dessa forma você vai escapar da ideia do ou tudo ou nada. Eu comecei a escrever esse script no final de 2022, revisei grande parte do texto e estou trazendo aqui para vocês. Pessoal, como um criador de conteúdo muito pequeno, eu preciso pedir que se você assistiu até agora, por favor, curta o vídeo para me ajudar. Uma ajuda algo simples, mas que ajuda. Se puder também comentar algo, eu ficaria super grato. E se puder compartilhar com uma ou duas pessoas, isso também seria perfeito para mim, magnífico. Minhas redes sociais estão na descrição, se vocês tiverem interesse de me acompanhar no dia a dia e de conhecer mais sobre o que eu falo, podem me seguir no Instagram. E eu fico por aqui e eu vejo vocês num próximo vídeo. Obrigado por assistirem e tchau, tchau!